O Jornal da Câmara recebe hoje o vereador Gilson Barreto, do PSDB. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Wagner, é uma satisfação estar com você, que sempre apresenta aí as questões mais importantes da cidade. Vamos falar sobre uma questão que o senhor está trazendo para a Câmara Municipal de São Paulo, para um debate entre os vereadores. O senhor apresentou no dia 1º de março um projeto de lei de ônibus noturno. Um circular noturno interligado às estações de metrô, facilitando a vida do paulistano, sobretudo daquele que usa transporte público durante a noite. Este projeto, vereador, é um projeto que já passou pelas comissões? Sim, já passou na Comissão de Justiça, em seguida foi para um congresso de comissões, que é a reunião de todas as comissões, e foi aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, já está em condições de pauta. O senhor é do PSDB, o senhor é ligado o senhor é presidente da Comissão de Administração Pública aqui da Câmara dos Vereadores. O senhor conseguiu fazer um estudo em relação a esse projeto de lei que cria esse circular noturno em São Paulo? Por exemplo, quantos empregos esse projeto geraria? É possível ter uma estimativa em relação a isso? Quanto ao emprego, claro que vai criar emprego, isso é muito importante, mas o mais importante é quando foi criada a Lei Seca. Sim. E nós não demos nenhum instrumento para o munícipe. E a cidade de São Paulo é uma cidade noturna, não é só diurna, é noturna, é 24 horas. E nós precisávamos de alguma locomoção, porque a questão só dos táxis e de reduzir o valor do táxi, não funciona só isso. E o instrumento melhor, a meu ver, é a circulação de ônibus à noite. Você vai lá, todos os ônibus? Não, alguns ônibus de 20 em 20 minutos, aproveitando principalmente as avenidas principais. Hoje nós temos as empresas de ônibus, já com milhares de ônibus que circulam na cidade de São Paulo. Se nós começarmos a ter o circular noturno, claro que também muitas empresas vão passar a trabalhar à noite e não durante o dia. Mas isso envolveria, por exemplo, vereador, apenas algumas linhas, não todas as linhas. Eu acho que nós temos que deixar para o Executivo definir onde deverá passar as linhas e onde mais precisa, porque aí começa a demanda também. Nós não vamos colocar ônibus, simplesmente colocar em toda a cidade, ônibus noturno, 24 horas, todos os ônibus. Eu acho que é improdutivo, porque o que nós queremos é resolver essa questão da lei seca, porque hoje você é convidado para uma atividade, vamos dizer, da leste para sul, e é uma atividade que você vai tomar alguma coisa, um drink, claro que você não vai, porque eu vou voltar dirigindo, você não vai ser responsável. Sem dúvida. Porque hoje, dirigir, você tomar qualquer quantidade de álcool... Uma cerveja é suficiente. Você já é um criminoso. Você está incorrendo Perde ao a carteira de crime. habilitação, toma uma multa de R$2.000, tem um transtorno jurídico, o senhor é advogado, tem um transtorno jurídico denso, aí, então, enfim, tem esse transtorno. Como se fala popularmente, fica com o nome sujo, não é? Isso aí é difícil, as pessoas de bem não querem isso. Eles querem realmente uma coisa. Então, eu acho que o Executivo pode fazer isso, não vai onerar muito as empresas, mesmo porque não onera, porque você vai pagar a passagem também noturno. Sim. E a demanda vai aumentando. Daqui a pouco, as próprias empresas é que vão ter interesse de colocar esses ônibus em toda a cidade de São Paulo. Vereador, o senhor pretende levar esse projeto a plenário quando? Eu tenho que levar ao Colégio de Líderes, porque o Colégio de Líderes é a reunião de todos os líderes, de todos os partidos, e nós discutimos e cada vereador apresenta o seu projeto, e na próxima reunião já vou levar esse projeto para uma discussão e o mais breve possível. No cenário dos sonhos, tão logo esse projeto caia na mão do prefeito Fernando Haddad, ele fala, é um projeto de interesse público, foi apresentado por um vereador da bancada de oposição, o vereador Gilson Barreto, vamos assinar, vamos sancionar esse projeto. No cenário dos sonhos, esse circular noturno, ele estaria circulando, com perdão do pleonasmo, quando? Depende do Executivo. Para adiantar esse processo, hoje ou amanhã, eu vou apresentar, já vou encaminhar um requerimento ao secretário de Transporte e ao senhor prefeito, solicitando que implante de imediato, independente
da aprovação da lei na Câmara Municipal de São Paulo, porque eles podem fazer, inclusive, a título de experiência para o seu funcionamento. O senhor vai falar com o secretário Tato? Vamos falar com o secretário Tato e encaminhar ofício ao prefeito Haddad. Tá. A respeito. E o senhor cita, o senhor trouxe aí o material a respeito desse projeto, o senhor cita também, além da própria lei seca, esse projeto estaria ancorado numa perspectiva que envolve a segurança do paulistano? Sem dúvida, porque, olha, a questão desse transporte noturno, eu mantive o contato com o governo do estado de São Paulo, para ver se fazia através do metrô. Mas existe um aspecto, que a manutenção do metrô é feito à noite. Durante a madrugada. À madrugada, então fica difícil, não tem como colocar o metrô para funcionar à noite. Então, por isso que nós estamos encaminhando através do executivo. Agora, eu acho que é uma ideia também, que a ideia não é minha, inclusive a ideia foi uma discussão do jornalista José Paulo Leni, com outros jornalistas, discutiram e me trouxeram essa ideia e eu assumi de imediato, porque é muito importante e realmente vai atender a cidade de São Paulo. Legal, bacana. Vereador, eu queria falar com o senhor sobre um outro assunto. Vamos fazer o seguinte, em relação a esse assunto, que é um assunto super importante, de inegável interesse público, que é a criação de um ônibus circular noturno na cidade de São Paulo. Tão logo a gente tenha dados mais adensados sobre as linhas que funcionariam, o volume de empregos que se pode gerar nisso, o senhor volta ao Jornal da Câmara para a gente falar sobre o desdobramento desse projeto de lei. Combinado? Combinado, com o maior prazer, Wagner. Tá. Enquanto isso, vamos falar sobre um outro assunto que eu acho que é bastante importante, que já passou aqui pelo plenário da Câmara Municipal de São Paulo, que envolve a criação da subprefeitura de Sapopemba. Particularmente, tem havido um movimento por parte do Executivo no sentido de prover o projeto Arco do Futuro, que pretende levar um desenvolvimento mais descentralizado, mais distante. Então, por exemplo, há vereadores que estiveram aqui conosco no Jornal da Câmara falando o seguinte, o ISS no Tatuapé, o ISS na Moca tem de ser de 5%. O ISS em Guaianazes tem de ser de 4%. Tentar gerar emprego em bolsões mais afastados do centro, em zonas teoricamente mais periféricas. Vereador, a criação da subprefeitura de Sapopemba, até que ponto ela pode colaborar com esse processo de desenvolvimento descentralizado da cidade? Alguns aspectos. Primeiro, é a questão do nosso posicionamento como um PSDB. Nós temos a bancada do PSDB. Sim. Hoje nós somos oposição ao PT. Sim. PT. Mas nós fazemos uma oposição consequente. Nós não fazemos oposição por oposição. Nós fazemos oposição política e tem a questão administrativa. A questão administrativa, nós temos aprovado diversos projetos do Executivo, que vem à Câmara discutindo, é bom, e nós temos corroborado muito com essa questão desses projetos. Hoje, a cidade de São Paulo, a subprefeitura hoje, na realidade é apenas uma zeladoria. E não tem uma administração adequada para atender a demanda do munícipe. Então, hoje está à mercê de vamos de qualquer jeito. O que nós estamos fazendo na Câmara Municipal? Nós estamos criando alguns instrumentos para que o Executivo possa realmente colocar seu plano de governo e desenvolver melhor para atender o munícipe. Sim. Porque cada vereador, ele pega um assunto geral e traz para discutir e transformar em lei para que o prefeito amanhã não venha, hoje esse projeto aí eu não quero mais, vou retirar. Então, por lei, ele é obrigado a fazer. Até porque isso contempla uma função precípua do Legislativo, que é a função de ser uma espécie de um auditor, um ente fiscalizador do Executivo. Uma função, uma tarefa constitucional, inclusive. Esse negócio, Wagner, do ISS, Tatuapé ser mais caro, Guaianá ser mais barato, isso não pode, é inconstitucional. O senhor discorda disso? Não, não é que eu discorde, é que não pode criar lei você discriminando uma região de São Paulo e beneficiando outra em termos de tributo. Tributo é federal. Sim. E existem as normas. A lei municipal é baseada na lei federal. Você não pode mudar. Por exemplo, o ISS hoje, o valor mínimo é 2%.
Então, vereador, mas nesse sentido que o senhor está falando... falando... E vai até 5%. Você não pode pôr, você pode dizer o seguinte, as categorias tais, por exemplo, as escolas, redução de 5% para 2%, Sim. Como foi feito, isso pode. O que você não pode é dizer, olha, a escola do Tatuapé é 5%, a de Guaianazes 2%. Isso Sim. Não pode, é inconstitucional. Sim. Isso está fora até de discussão, é questão jurídica. Mesmo no ISS? Mesmo na alíquota do ISS, que é um tributo municipal? Mesmo no ISS. Hoje a lei federal passou, porque as cidades do interior faziam como? Reduzir o ISS para chamar as empresas para as cidades. A lei federal é o seguinte, ISS valor mínimo 2%. Então, mas a gente trouxe aqui ao Jornal da Câmara o vereador Nabil Bonduque, Sim. Que eu sei que é um vereador muito conhecedor, respeitado na casa, conhecedor do assunto. Urbanista de... Esse vereador nos disse aqui que um cenário de descentralização da cidade, desenvolvimento descentralizado da cidade, poderia levar a alíquotas diferenciadas de ISS. Então, uma situação hipotética, o senhor mora em Santana, eu moro no Jaçanã. Eu vou pagar menos ISS tentando gerar emprego no Jaçanã. Seguindo a lógica da argumentação do senhor, isso esbarra numa questão constitucional. Ao meu ver, juridicamente não pode fazer isso. O que houve foi aumento do IPTU, porque valorizou o valor do imóvel e calcula a mesma alíquota do Tatuapé ou da Vila Madalena com o de Guaianazes. Então, Sim. O valor do imóvel, que é calculado em cima do valor do imóvel, esse sim, você aumenta ou diminui. Agora, o ISS não pode ser diminuído. Vereador, o senhor chamou a subprefeitura, que é um primeiro canal entre o munícipe, entre o paulistano e o poder público, né? Está no bairro, está presente, está mais ao alcance do cidadão. O senhor chamou a subprefeitura de zeladoria. Eu queria entender o porquê disso e queria que o senhor se fundamentasse também em relação à opinião do senhor sobre a criação da subprefeitura de Sapopemba. Tá. A subprefeitura, ela tem que ser o elemento pivô de cada região. Nós temos 31, agora 32 subprefeituras. Então, tem que dar todo o instrumento para ela funcionar como se fosse uma própria prefeitura da região. Sim. Com autonomia, com verba, tomar as providências, resolver, porque tem cada absurdo. Eu vou falar primeiro da subprefeitura do Sapopemba. A subprefeitura do Sapopemba, em 1992, antes de 92, o Jânio Quadros criou a subprefeitura de São Mateus e a de Sapopemba. Em 92 não, vereador. Antes de 92. Ah, sim, 84 então. O foi. Jânio foi prefeito de 84 a 88. Ele criou em 88, Isso. se não me engano. Porque aí veio Erundina. Veio Erundina em 92, que inclusive estava no PT, e fechou a subprefeitura do Sapopemba. Eu venho trabalhando com as organizações sociais, a comunidade, brigando sobre essa subprefeitura do Sapopemba desde 1992. Ocorre que nós temos o mandato é por 4 anos. Dentro dos 4 anos, eu venho brigando por esse projeto. Sim. Tá? Termina os 4 anos... no 6º mandato, né? 6º mandato. Ou seja, são 24... No fim desse mandato terão sido 24 anos como vereador de São Paulo. Exato. O ano passado, eu encaminhei um projeto de lei da criação da subprefeitura do Sapopemba. Foi aprovado em primeira, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, passou em todas as comissões, foi aprovada a criação no primeira discussão. Aí o prefeito manda um projeto à Câmara Municipal para discussão e aprovação, criando a subprefeitura do Sapopemba, foi muito importante, mais uma corregedoria, mais 2 ou 3 secretarias, que foi importante. Além disso, 380 cargos. Mas o problema não é só os cargos, que é questão dos cargos de confiança e não precisa qualificação para ser preenchido esses cargos. Claro que o PSDB foi contra a criação dos cargos e favorável à criação da subprefeitura, porque inclusive é um projeto meu. Mas se isso está no mesmo balaio, no mesmo projeto, como é que faz? Eu tive que engolir e votar favorável por causa da prefeitura do Sapopemba. Da subprefeitura de Sapopemba. Que inclusive no meu projeto, eu apensei o meu projeto ao projeto do prefeito. É aquele caso clássico que a gente fala assim, eu votei favorável, mas é uma aprovação de um projeto com restrições, com ressalvas. Com ressalva. Mas ressalva não vale. É claro que a gente marca para o munícipe ficar sabendo. Sim. Eu tive que engolir
Isso, mas tudo bem, o que vale é a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura, a subprefeitura de Sapopemba, você pega divisa com São Mateus e... Itaquera. Não, pega de São Mateus ao Ipiranga. Porque hoje a subprefeitura é Sapopemba e Vila Prudente. Sim. Agora, Vila Prudente, do Ipiranga até São Mateus, veja a extensão territorial. E hoje aquela região é uma outra realidade. Uma área que é um cartão postal de enchente em São Paulo, a Avenida Luiz Inácio de Melo. Além de falar alguns bairros que hoje precisa muitos equipamentos, como o Jardim Elba, Sim. que já foi matéria de jornais, de televisão, e hoje já está com outra cara. E também já foi criado o distrito de Teotônio Vilela, que é outra realidade. Sim. É outra cidade próximo ao Sapopemba, que antes pertencia ao Sapopemba. Existe colégio eleitoral, tudo. Então, por que nós aprovamos isso? Porque hoje vai pegar divisa São Mateus até divisa com Sapopemba, vai dividir em duas a subprefeitura de Vila Prudente. Para a gente finalizar. Agora, é uma coxa de retalhos. Hoje nós temos demanda de Tatuapé, precisa da subprefeitura. Na Zona Sul, Grajaú precisa da sua prefeitura. Nós temos a questão do Brás, Pari, que também é outra realidade. Então, nós precisávamos, que o Executivo precisava fazer, um redimensionamento de toda a cidade de São Paulo para criar algumas outras prefeituras para atender realmente o munícipe. Ou nós vamos tomar, eu espero que o prefeito tome esses posicionamentos e não faça a cidade de São Paulo uma coxa de retalho. E nós do PSDB, estamos atentos. O senhor espera então que o prefeito Fernando Haddad mande à Câmara projetos no sentido de criar outras